Pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B2Cast, o podcast da B2Med. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui, um querido cliente nosso. Felipe, por favor, se apresenta para o pessoal. Bom, pessoal, meu nome é Felipe Slaviero, eu sou neurocirurgião. Eu estava conversando com o Daniel aqui nos bastidores e ele me contou que eu sou o primeiro neurocirurgião a vir aqui no podcast. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu me sinto honrado de estar aqui com você. E é um prazer trabalhar com a B2 Marketing aí por todo esse tempo. E eu sou neurocirurgião, me formei em 2015. Eu sou gaúcho, vim do Sul, fiz faculdade de medicina lá. E vim fazer residência aqui na Escola Paulista de Medicina. Fiz residência, fiz pós-graduação aqui, fiz mestrado e acabei ficando com o networking médico aqui, trabalhando em São Paulo. Enfim, casei com uma paulista e aí as coisas vão desse jeito. Acabou que não pensa hoje em dia em voltar para o Rio Grande do Sul? De forma alguma. Acho que é uma das grandes escolhas. Eu fiz muitas grandes escolhas na minha vida, muitas boas escolhas. E uma das melhores, talvez, foi ter vindo para São Paulo. Foi muito bom. Interessante, assim, eu percebo que os gaúchos, assim como os baianos, eles são muito bairristas, no sentido de que, cara, eu gosto muito da minha cidade, eu quero voltar, né? Eu provavelmente, como eu conversei com você, assim que a Ana Luísa terminar a residência dela, devo voltar pra Bahia. Eu gosto muito de morar em São Paulo, mas eu sinto que o estilo de vida do baiano é um pouco diferente, um pouco mais devagar, a gente sabe conciliar um pouco ali, talvez um pouco mais trabalho com outros aspectos extremamente importantes da vida, que não só o trabalho. E eu sinto falta disso no dia a dia, sem contar com a questão da família também. Meus pais já são... eu quero aproveitar meus pais nessa fase da vida deles ainda, né? Então eu sempre fiquei com isso de querer voltar. E você nunca teve isso? Eu acho que quando eu vim pra cá, a tendência é... O ser humano é meio que averso a mudanças, né? Sim. Então, tudo que te muda, você fica desconfortável no início e você quer voltar pro ponto inicial. É o seu instinto, né? O instinto do ser humano. Então, óbvio que eu vim pra cá querendo voltar para as minhas tradições, pro conforto da minha família, etc, né? É uma zona de conforto ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sou e sempre fui e sempre vou ser uma pessoa inquieta. Então, quem me conhece sabe que eu sou movido a desafios. E isso é o meu grande drive, assim, querer coisas novas, mudar, evoluir, crescer. Querer sempre Enfim, dar o seu melhor ali, né? E São Paulo caiu como uma luva na minha personalidade. Então, São Paulo é muito... speed, né? É muito rápido, muito dinâmico, e isso é bom, lógico que não sempre, às vezes você satura, você precisa dar uma fugida, fugir pro mato e, enfim, ficar mais tranquilo, mas eu acho que um dos objetivos da vida é você ficar entre a calmaria e o caos, né? Então você tem que navegar nessa zona aí entre a calmaria e o caos, e quando tá muito caótico, você vai pra calmaria para dar uma equilibrada. Esse é um dos propósitos aí. Eu compacto dessa visão também. Eu sinto que quando você tá só no caos, em algum momento você precisa dar uma fugida. E quando você tá só na calmaria também, dá aquela sensação de que você tá deixando o seu potencial abaixo do que ele poderia ser, né? Total. Eu tenho essa percepção também. E me tira uma dúvida, você é de Porto Alegre mesmo? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu fiz ensino médio e faculdade em Passo Fundo, que é o interior do Rio Grande do Sul. Mas a minha família mesmo mora numa cidade que é no interior de Passo Fundo, que é 7 mil habitantes tem. Como então é a cidade? Chama Ibira, de Ibirapuera, Ibiraiaras. Ibiraiaras. É um nome indígena que significa Rainha da Mata. Eu tenho muito orgulho porque, assim, muito do que eu sou hoje, essa parte de ter empatia com as pessoas, de me comunicar com simplicidade, humildade, tem a ver com a minha origem, que foi lá onde todo mundo se conhecia, né? 7 mil habitantes. Todo mundo chama todo mundo pelo nome, né? É impossível você sair impune de um crime, né? É impossível to get away with murder, não tem como. Impossível. Vai aparecer, quem você é, aparece. E aí você acaba treinando e se desenvolvendo para ser uma pessoa honesta, verdadeira, ser simples, tratar todo mundo com respeito. Então, a minha origem trouxe um pouco disso para mim, e isso é muito positivo para minha relação com os clientes, com os pacientes hoje. Que legal. Com as pessoas, né? Uma pergunta, ainda nesse contexto do Rio Grande do Sul. A sua região foi afetada com a catástrofe? Não. Lá é no norte do estado, a região mais afetada foi ali Porto Alegre, região metropolitana. Lógico que foram, sei lá, 300 cidades afetadas, né? Sim. Mas a minha ficou tranquila lá. É serra lá? Não, ali é o norte do estado, não é serra, não. Entendi. Eu fiquei com essa impressão de que, como não foi afetado, talvez deva ser um lugar maior, mais alto no caso, mas não necessariamente, né? Não, né? Felizmente lá não teve.
Não é nas margens de nenhum rio, nada. Ficou tranquilo. Pô, que bom. Felizmente. E aí, pulando alguns anos aí, né? Saindo de Ibiraiaras, acertei? Ibiraiaras. Saindo de Ibiraiaras, indo para Porto Alegre, de Porto Alegre indo aqui para fazer residência na Escola Paulista. Tem um pessoal que assiste também o nosso podcast que às vezes são pessoas que já são médicos, mas que estão pensando em fazer residência, né? Então acho que seria um pouco legal falar um pouco da experiência da residência médica em neurocirurgia. A gente sabe, pelo menos ouve falar, que é uma das residências mais puxadas, que é muito desafiadora em questão de privação de sono. Sim. Fala um pouquinho pra gente. Assim, eu sempre acreditei, porque eu sempre me destaquei na turma, assim, desde sempre, assim. Então, eu sempre era o melhor ou o segundo melhor aluno da turma. Sempre tive muita facilidade com conhecimento técnico. E a minha vida inteira eu pensei que se você fosse um bom técnico, estava bom já. Então, se você tivesse boas notas, tivesse um sucesso, enfim, se dedicasse, estudasse, tirasse boas notas, trabalhasse com qualidade, isso seria reconhecido. E não é bem assim, né? A gente sabe que os soft skills são muito importantes. Então, e quando eu cheguei na residência, eu tive a facilidade de passar sempre direto. Eu entrei na escola um ano antes e eu consegui passar em todas as fases sem ter que fazer nada. Passei direto até a residência. E aí, na residência, eu cheguei com esse conhecimento, assim. Eu cheguei que, eu sou bom e eu vou mostrar que eu tenho o meu lugar ao sol porque eu sou bom. Só que não é assim. Aí você vê que entra a politicagem. E a residência é um ambiente militar. 100%. Porque ali tem muita gente inteligente. E se não tiver militarismo, se não tiver hierarquia, a coisa não funciona. Então, você tem que obedecer o seu R2, mesmo que você não esteja de acordo com ele. Não é democracia ali. A coisa tem que funcionar de cima para baixo. Hoje eu entendo isso. Mas na época eu tinha 22 anos e estava sozinho em São Paulo, vim para cá sozinho e foi traumático para mim. Então eu acho que assim, se você pensa em fazer neurocirurgia, minha recomendação é faça estágio antes na graduação, fique um mês com o neurocirurgião ou em algum ambiente acadêmico, se você tiver oportunidade, acompanhando como funciona a neurocirurgia, quais privações, quais desafios, quais responsabilidades você vai ter, para ver se você realmente quer aquilo, para você ter segurança, para não fadigar, não fraquejar em momentos de dificuldade. Porque, assim, uma coisa é a residência de neurocirurgia, que é um capítulo à parte na história do neurocirurgião. Outra coisa é a profissão do neurocirurgião. Acredito que são coisas bem distintas, né? Exato. Porque a residência realmente é muita privação, é muito sacrifício. O que mais se for falar assim, cara, o que mais me pega é a privação de sono. E eu tenho alguns colegas que fazem residência de neurocirurgia e eu, às vezes, fico surpreso com quão pouco eles conseguem dormir por um período de tempo muito longo, assim. Você tem alguma história... Cara, tem um amigo meu que tem uma história muito boa, que ele sonhou que ele foi chamado para ir pro hospital num sobreaviso. Ele tinha acabado de chegar do hospital, ele tinha deitado para dormir, ele sonhou que tinha sido chamado. Aí ele foi... Chegou no hospital, no centro cirúrgico, mas a paciente tal, ninguém te chamou pra programar nada, entendeu? Aí ele, não acredito que isso aconteceu. Aí ele foi pra casa e voltou a dormir mais 2 horas, porque ele tinha que estar no hospital às 5, entende? Eu tenho muitas histórias, na verdade. Eu tive uma história interessante na residência. No primeiro ano de residência, eu tive uma crise convulsiva. O quê? Conta um pouquinho pra gente como foi isso aí. Na UTI eu tava trabalhando, sei lá, sexta, sábado no hospital, né? Fiquei lá sexta e sábado, dormindo 2, 3 horas por noite. E aí, domingo, eu ia trocar de lugar com uma colega minha, que era do meu ano, que a gente chama de R igual, né? E aí, ia ter cirurgia no domingo. E o neurocirurgião, ele quer operar. Então, você fez todo o trabalho burocrático de ver paciente, passar visita, prescrever, etc. E aí, chegou na hora de operar, eu falei, não, eu vou ficar mais um dia. Eu vou ficar hoje também, porque eu quero operar. E aí, nesse eu operei, fiz os casos, fiz a parte boa. E aí, na segunda-feira, eu tinha rotina de UTI, porque a gente estava rodando na UTI, então eu tinha que ir lá ver os pacientes, tinha minhas funções normais. Mas você foi pra UTI na segunda e você não voltou pra casa no domingo? Eu talvez tenha... Eu não lembro desse detalhe, mas eu devo ter voltado, tomado um banho e voltado pro hospital, enfim. Se voltou, foi algo rápido. Eu fiquei um fim de semana dormindo 2, 3 horas por dia. Certo. Foi isso. E aí, no meio da UTI, às 9 da manhã, assim, eu tava lá trabalhando, comecei a olhar pra cima, vi umas estrelinhas, dei uns passos pra trás e buf! Capotei, e aí tive uma crise. Caramba. Aí aquele monte de intensivista, né? Eu tive na UTI, então eu tava no melhor lugar pra ter uma melhor crise lugar convulsiva, possível, né? velho.
E poderia ter sido ruim, porque eu quase fui entubado, e fiquei 2 dias na UTI lá, internado, no Hospital São Paulo. E aí, depois disso, eu tirei férias. Aí, meus pais falaram, pô, você quer desistir? Tá pesado demais? Eu falei, não, impossível, não vou desistir, eu vou voltar. Então, nunca me passou pela cabeça parar de ser neurocirurgião. Eu sempre tive muita convicção do que eu quero. Eu acho que isso é a chave do sucesso, é saber o que você quer e se conhecer. Eu admiro muito essa resiliência que os neurocirurgiões têm, cara, porque pra você encarar uma realidade de uma residência de neurocirurgia é muito punk. E essa história é a prova viva disso, né, cara? Você, assim, a faculdade me mudou muito já. Porque eu saí, eu sou filho caçula de uma família super próxima. Tem assim. muitos irmãos? Eu tenho mais 2. Mais 2. Então, eu era muito protegido, né? Meus irmãos já tinham ido morar fora, que lá em casa todo mundo foi morar fora muito cedo. Vou ficar na cidade de 7 mil habitantes também é complicado, né? Não tem muita oportunidade, né? Então, eu fui morar fora com 14 anos e não voltei mais. E aí, eu saí de uma zona de conforto total para faculdade, para o ensino médio, que era já vinculado à universidade. Eu acabei fazendo ensino médio e faculdade na mesma universidade, Universidade de Passo Fundo. E aí, não voltei mais. Então, a faculdade me mudou muito, me tornou muito forte, muito duro. E meus pais largam a gente, né? Então, com 14 anos, eu morava em outra cidade e eu fazia o que eu queria, né? Eu tinha liberdade total. Eu acredito, não sei, posso estar talvez sendo até um pouco preconceituoso, mas eu acredito que o pessoal do Sul tem mais essa cultura de deixar o filho, assim, porque lá em Salvador, no Nordeste, no geral, é bem difícil isso. Eu percebo isso também. Eu não sei se a gente tem visões diferentes, de ambientes diferentes. Talvez. Mas eu vejo a família nordestina como mais super protetora. Eu acho que é mais super protetora também. Mas a minha não. Meus pais nem sabem. Às vezes eu vou pro Japão, eles vão saber. Não sabem. Nem sabem, Quando é que você vai pro Japão? Pô, pai, eu tô voltando já. Nem sabem, assim. Entendi. Então, hoje, totalmente largado. Entendi. E aí, a residência também me moldou mais ainda. Então, esse tipo de coisa, a gente... você te torna muito forte, assim. Dificilmente eu aceito um não, você não pode. A autoestima fica muito forte, né? Você fica muito duro. Então, hoje em dia, para me derrubar, não é tão fácil assim. A analogia foi muito boa. É realmente como se você estivesse dentro de um exército. Tem um livro muito bom que eu li uma vez. Eu não cheguei a lê-lo todo, mas eu li algumas partes. Que é When the Air Hits Your Brain. Já leu esse livro? Cara, esse livro é muito bom. É um diário de um residente de neurocirurgia. Ele contando as histórias da residência de neurocirurgia, assim. E tem umas passagens que são muito marcantes. Então, eu sempre tenho muita essa admiração pelo fato também de me relacionar com uma residente de cirurgia, não é neurocirurgia, mas é cirurgia vascular e também é bem intenso, sabe? E eu admiro muito. Eu sempre admirei médicos cirurgiões, desde sempre, mas depois que eu passei a me relacionar com uma residente de cirurgia geral e depois de cirurgia vascular, que eu vi que, caramba... É muita entrega, né? É muita entrega, cara. Você tá, em vários dias dando plantões subsequentes, aí no dia que você estaria teoricamente de folga, mas você tá de sobreaviso, você é chamado às 2 horas da manhã para poder operar um aneurisma roto de aorta, que de vez em quando acontece. E cara, nesse sentido, aí entrando um pouco mais pro lado pessoal do Felipe, né? Como é que você consegue, hoje acredito que deva ser mais tranquilo, mas conciliar a vida profissional com a vida pessoal, considerando que a neurocirurgia também é uma especialidade que exige tanta entrega assim, né? Eu fiz eu sou um cara muito planejado, então eu tento controlar a minha vida o máximo que eu posso. Eu sei que a gente não controla nada, Sim. Mas dentro do que você pode, eu tento moldar a minha vida, né? Então, hoje eu, assim, comecei a trabalhar, eu tô com 9 anos de neurocirurgia, então eu construí um patrimônio que conseguiu me dar uma certa liberdade. Eu acho que, já fazendo um gancho para a parte de marketing digital, talvez o médico hoje em dia deva encarar o marketing digital ou marketing com uma forma geral como uma forma de te dar liberdade. Então, ele vai te trazer mais cliente, você vai conseguir oferecer o seu serviço para mais pessoas, abranger mais gente. E isso é uma via de mão dupla, você não está vendendo nada, você está mostrando só o que você faz para alguém que precisa também do seu serviço. E o médico também precisa de médico. E a gente ninguém também é obrigado precisa. a comprar, né? Ainda Exato, tem esse ponto exato. também. Então, o marketing e o marketing digital, essa vitrine, encurtou a minha vida financeira
muito, de forma que hoje eu consigo trabalhar só no meu consultório privado e com pacientes que eu escolho. É uma via de mão dupla também, né? O paciente te escolhe, mas você também escolhe ele, né? E hoje eu falo que os meus pacientes são meus amigos. Então, eu tento oferecer um serviço, mas tem todo um envolvimento ali, uma troca, uma empatia, uma proximidade muito grande com o cliente, com o paciente, com o cliente, com o amigo, que melhora a qualidade de serviço, né? Pô. É muito, muito importante. E aí, o marketing digital encurtou essa minha vida. Então, hoje em dia, trazendo para a sua pergunta, conciliar minha vida profissional com a minha vida pessoal ficou Hoje já muito é mais fácil, né? porque lá atrás eu fiz as escolhas corretas. Então, e disciplina, e isso eu consegui conquistar um patamar que hoje eu não preciso mais dar plantão à noite, não preciso mais trabalhar de fim de semana, enfim, e aí eu consigo ter minha família, me desenvolver, fazendo pós-graduação e aprendendo coisas novas e dedicar meu tempo com uma maior qualidade de vida, né? Excelente. E você falou na sua fala que você fez algumas boas escolhas há um certo tempo, que você acredita que encurtou esse caminho. Dentre elas, você destacou o marketing. Quais outras boas escolhas você acredita que você fez? Você tem essa cultura de investir, já investe desde cedo, nunca investiu? Eu tento para organizar essa resposta, talvez dividir em vários tópicos da vida que eu acho importante. Vamos lá, traz aí pra gente. Eu acho muito importante a parte de pessoal, né? De a pessoa que vai estar com você, as suas escolhas pessoais. Para mim é muito importante uma vida ativa de esportes e atividade física, é muito importante. Para mim é importante um aperfeiçoamento. Aprender coisas novas é muito importante. A parte financeira é muito importante também. E a parte profissional também é importante. Então, todo ano eu tento colocar metas em cada uma dessas áreas. E aí, dentro disso, eu fiz várias boas escolhas. Então, uma grande boa escolha foi ter feito medicina. Eu decidi muito cedo que eu queria fazer medicina e isso me ajudou a ter muita convicção do que eu queria e a chegar na hora pronto. Então, eu passei direto em todas as etapas. Porque você já se preparou para o desafio que você sabia que você teria. Talvez seja isso, mas eu tenho certeza que isso ajudou. Talvez não só isso, mais coisa, né? Mais coisas, mas isso me ajudou. Então, ter uma convicção antes que a hora chegue você acaba tendo ajuda. mais tempo para se preparar, né? Vir para São Paulo foi uma escolha acertada muito boa, também. muito boa. Eu sempre fui muito poupador e investidor, então eu sempre me preocupei. Então, talvez hoje eu esteja com, 10 anos investindo, aportando e cuidando do meu patrimônio e cada vez tentando evoluir mais nesse aspecto pessoal e, eu entender sobre o meu investimento. E eu acho que esse é uma das grandes escolhas que você faz, é você ser responsável por você. Então, eu ia falar que tem uma frase muito boa em relação a marketing que o cofundador da HP falou, que é o David Packard. Ele falou que o marketing é muito importante para você deixar com o setor de marketing. Então, ele é muito importante. Você que tem que tomar as rédeas do teu negócio. Por mais que você terceirize para alguém, você não pode simplesmente terceirizar e não participar ativamente do projeto. Se você delega... a gente gosta de falar, você delarga, né? Você delega e não toma conta do que está acontecendo, naturalmente os resultados não vão ser os melhores, né? Não vão ser. Definitivamente não vai ser. E assim, o médico hoje, ele tem essa preguiça, essa vergonha, esse tabu de... Às vezes você acha assim, pô, isso aqui tá muito marqueteiro, meus colegas vão me julgar. E, na verdade, o bônus e o ônus do que você faz é só seu. Exatamente. É seu e de 2, 3 pessoas que estão ao teu redor, só. Então, se você fizer uma escolha ruim hoje, é você que se prejudica, sua esposa, sua namorada e o seu sócio, talvez, o seu pai, e mais umas 2 pessoas, só. E se você morrer hoje, a maioria das pessoas não vai estar nem aí. Então, por que você vai se preocupar com o que os outros pensam? O julgamento dos outros, né? Não existe isso. Você percebe que é um pouco daquilo que a gente estava falando antes também, né? Que a maioria dos nossos medos, dos nossos anseios, são medos completamente infundados de coisas que provavelmente nunca irão se realizar. E nesse sentido, é exatamente isso que você falou. É uma pessoa que, às vezes, você nem conhece direito, que só porque viu alguma coisa no Instagram, no Instagram ela lhe julga, mas fundamentalmente aquela opinião daquela pessoa serve de alguma coisa para você, sendo que é uma pessoa que você nem conhece, você nem valoriza a opinião daquela pessoa. Exato. E muitas vezes a gente negligencia também
o fato de que o maior beneficiário do seu trabalho de marketing médico, quando você faz postagens informativas, quando você busca elucidar dúvidas que de fato existem, é o paciente. Com certeza. Porque muitas vezes ele tem, ainda mais um paciente da neurocirurgia, que muitas vezes são patologias extremamente complexas, muitas vezes com prognóstico muito ruim. Então é um cara que, em sua maioria das vezes, está desesperado. Sim. E você pode ser uma fonte de alívio para ele, né? Claro. Nesse momento tão difícil. Então, Claro. concordo plenamente. Não conhecia essa frase. O marketing é uma coisa muito importante para você deixar só com o marketing. Para você delegar para o departamento de marketing. Na verdade, é você que tem que assumir. Sim. Foi o cofundador da HP que falou isso aí. Eu tive uma aula de marketing agora na FGV, que eu estou fazendo um MBA de gestão de saúde, e eles falaram algumas frases. Eu dei uma revisada na aula para vir aqui para tornar mais técnico o nosso conteúdo, né, do que só o que eu acho, que tem mais valor, talvez, para os nossos ouvintes aí. Então, talvez se eu fosse dar uma dica para os colegas que estão na dúvida de contratar um marketing médico como a B2, você tem que tomar as rédeas do seu negócio. É você que tem que gravar, você que tem que descobrir o que você é bom e mostrar para os outros. Porque, na verdade, o marketing ele é uma ferramenta de comunicação, é uma troca com o seu cliente. Você não está vendendo nada, você não está motivando ninguém a fazer nada. Você só está mostrando o que você treinou anos para fazer. E se a gente for olhar, o trabalho médico em 99% das pessoas é muito bom. A gente tem uma formação muito longa. Os funis são muito estreitos, né? Para você entrar numa medicina, mesmo hoje, com um monte de faculdade, não é tão fácil. É difícil entrar, é difícil passar numa residência, é difícil, você passa por várias provações. Então, o trabalho médico, na sua essência, é muito qualificado, é muito bom. Você só precisa não ter vergonha de mostrar isso para as pessoas, e as pessoas precisam de você também. Exato. E a gente tem uma crença dentro da B2 Med que eu acho extremamente importante, que é quando um bom médico ele se silencia, ele está dando espaço para médicos que não são tão bons. E eu acho que esse tabu que você trouxe, Felipe, tem muito a ver também com o desincentivo que nós temos, talvez durante toda a nossa formação, de termos uma veia um pouco mais comercial. Uhum. A gente sempre, pelo menos eu sempre, na minha graduação, até na residência, os professores falavam dos médicos que faziam marketing de uma forma muito depreciativa, como se diminuíssem de certa forma. Então, eu acredito que isso é algo que está no nosso imaginário desde os primórdios da nossa formação. E que, por conta de ser algo muito bem construído durante muitos anos, é difícil para o médico se desvencilhar desse tabu, Sim, entende? É uma crença, né? É uma crença. Para você desmistificar uma crença, demora, né? Demora. Mas, assim, a minha idade, a minha geração, assim, já é geração Y. Então, a minha geração já é a primeira nativa do digital, né? A gente já cresceu, já tinha computador, já tinha celular, já tinha um monte de coisa. A gente cresceu com isso, com videogame. Então, eu acho que a geração Y, que é a minha, talvez... É a mesma dos millennials, né? É a mesma, né? É a mesma, é millennials. Eles diferenciam, assim, a geração Y é os que lembram do 11 de setembro. Então, se você lembra o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, que caiu as Torres Gêmeas de 2001, você é um millennial. Se você não lembra, você não é um millennial. Você é Z. Eu já sou Gen Z já, então eu não lembro. Você não lembra, né? Não lembro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 5. Então se você não lembra, você já é Z. Apesar de que essa Gen Z, deixa eu te contar, viu? Eu me identifico muito mais com os millennials do que com a Gen Z. Mas assim, você tá na transição, por isso que você talvez tá num pé pra cá, um pé pra lá, né? Mas a minha geração, no meu ponto de vista, ela consegue navegar entre as duas áreas. Então, você consegue navegar entre o marketing digital, que é antigo, para um marketing mais clássico antes, para o marketing digital, que é atual. Perfeito. Então, você consegue transitar muito fácil nesses dois meios. Uma geração anterior à minha tem muita dificuldade de entrar no digital. Faz muito sentido. Acha vergonhoso, né? Sim, e parando para pensar nas pessoas que construíram essa ideia na minha cabeça, de fato eram pessoas mais velhas. Que é quando a gente vai parar para pensar na demografia dos docentes das faculdades. São pessoas mais velhas. Sim. Né? E ainda mais na época que eu me formei. Que não tenho tanto tempo de formado assim, tenho 4 anos de formado. Mas se a gente for pensar na época que eu estava na faculdade, essas pessoas elas já eram mais velhas, então elas já eram gerações anteriores, né? Do que, por exemplo, um millennial. Sim, e eles te passaram a crença deles. Exato, exatamente. Que é feio fazer marketing. Exato.
Talvez, e não existe isso. Não sei como tá nas faculdades hoje em dia, mas eu acredito que, até pela mudança da demografia médica, que eu acho que a gente pode acabar falando um pouco sobre isso também, acredito que hoje deve estar menos estigmatizado para as pessoas que estão fazendo faculdade no presente momento. Sim. Eu acho que assim, hoje em dia, sem dúvida, a geração mais nova que nasceu com o celular na mão desde criança, tem muito mais facilidade de falar, de se mostrar, etc. Mas, ao mesmo tempo, é uma geração mais imediatista, quer resultados imediatos, que não aceitam não, Cara, isso é que extremamente importante. que não consegue argumentar, que tem uma profundidade menor nos assuntos. Então, talvez a minha recomendação para a nova geração, para Z, que é a sua, e para a Alpha, que está vindo agora, que a gente nem sabe o que vai virar, que é uma geração muito nova, ainda não tem muita base, é cuidar para tentar se aprofundar mais nos assuntos. Ainda mais com o ChatGPT agora dando resposta para tudo, né? Tentar se desvincular um pouquinho das mídias e tentar ter uma base mais sólida de conhecimento e tentar mostrar isso aí. Eu acho que essa pessoa que conseguir fornecer uma base mais sólida e ter mais maturidade emocional vai ter mais sucesso nessa geração, né? Que vai ser o grande diferencial. Não, com certeza. Até pelo fato delas já serem nativas digital, a entrada dessas pessoas dentro do marketing, não necessariamente médico, mas de qualquer área que essa pessoa, sei lá, se ela for um advogado, enfim, acho que vai ser algo muito mais natural. E a gente vem percebendo também um movimento de frouxidão dos órgãos regulamentares a respeito disso. Então, ano passado o CRM soltou uma nova resolução que facilitou muito o meu trabalho, porque eles permitiram muitas coisas que antes eles não permitiam. A OAB também tá começando pré e pós, né? Exato. Pré e pós-operatório. Tá começando a liberar bastante coisa que antes também era restrito. Então, pro pessoal que tá chegando agora, vai ficar muito mais fácil. E aí traz um outro problema, que foi uma coisa que a gente estava conversando lá fora. Que as pessoas muitas vezes mais antigas, por não terem essa natividade, não terem tanta familiaridade de fato com o universo digital, acabam ficando para trás. E além disso, ainda tem um preconceito. Então, qual conselho você daria para esses colegas que talvez estão aí, sei lá, já tem seus 45, 50 anos, mas que tem uma certa resistência, um preconceito, que acha que isso é coisa de médico charlatão ou coisa de médico blogueiro? A minha ideia é assim, a gente sempre toma muito cuidado para dar conselhos para pessoas mais velhas que você. É verdade. Porque é verdade. meio... Soa estranho, mas não existe isso aí. Na verdade, todo mundo pode aconselhar todo mundo, independente da idade. Se você tiver uma maturidade emocional de ouvir, refletir pelo menos, isso mostra humildade e é uma das formas de você crescer também, né? Mas assim, se eu fosse recomendar para uma pessoa mais velha... assim, eu acho que quando você faz marketing, você está oferecendo um trabalho para algumas pessoas. Você tem o seu nicho. Tem pessoas que se identificam com você, né? Tem aqueles critérios de rapport para venda, que você tem ferramentas e uma das ferramentas é você fazer com que a pessoa, que você tenha ponto em comum com o seu interlocutor e que ele se identifique com você. Espelhamento, né? Exato. Então, essa geração mais antiga tem um público mais antigo ou mesmo mais novo que se identifica com isso. Faz muito que sentido. Vê a tradição, vê a pessoa mais velha um pouco com mais segurança, com mais bagagem, com mais conhecimento, com mais cautela, com uma cautela maior para oferecer o tratamento. Então, se eu fosse recomendar essa geração mais velha, é assim, tem um nicho para você. Talvez não seja o jovem de 20 anos que quer ver dancinha no TikTok. Sim. Mas tem um nicho que gosta disso. Então, o meu ponto é, você tem que mostrar o que você tem a oferecer, não ter vergonha de fazer isso, e aí deixar as pessoas que se identificam com você te procurar. O que eu acho que não deve fazer é sumir. Não fazer nada é ruim. Então, a inércia, nesse caso, é muito degradante. Você vai piorar seu rendimento ao longo do tempo. Então, mostrar o que você faz. Tá lá, mostrar, olha, eu sou cirurgião de coluna, eu sou cirurgião cardiovascular, tenho 20 anos de experiência, trabalho com isso, meu expertise é esse, eu operei centenas de pacientes, tenho família, que às vezes o paciente se identifica com você pelo que você é e não só pelo que você está oferecendo, né? Cara, muito. Isso aí percebo isso claramente. A gente estava falando de alguns critérios que eu percebo dos clientes que têm mais sucesso com o nosso trabalho. Um deles foi o que a gente já falou, de ser o cliente que não delarga o marketing,
mas que assume a responsabilidade pelo próprio resultado e que busca entender um pouco mais. Óbvio que eu não vou esperar dele o entendimento de um especialista em marketing, mas que ele procura entender um pouco mais, ele procura fazer parte do processo ativamente. E o outro perfil de cliente que também tem muito resultado é o cliente que tem um pouco mais de facilidade de mostrar quem ele é. Então, mostrar suas crenças, seus valores. Caso ele não tenha problema, também mostrar um pouco a sua família, mostrar hobbies que ele faz. As pessoas cada vez mais estão se interessando pelo médico por trás do jaleco. Então, quem é aquele médico que vai me atender? Não só qual o currículo dele, onde é que ele estudou, onde é que ele operou. Sim. E outra coisa que a gente falou também, que é extremamente importante, que acho que casa muito com o que você acabou de falar. Não tem como você sustentar um personagem por muito tempo de uma coisa que você não é. Então, se você é um cara mais fechado, um cara mais sério, haverão pessoas que estão buscando justamente por esse tipo de profissional. O que você não pode fazer é tentar ser um profissional mais engraçado, que faz piada, sendo que isso não é a sua natureza. Eu acho que isso fica muito nítido para as pessoas. Exato. E ao invés disso ter um efeito de atrair as pessoas para si, você acaba repelindo elas, né? Sim. É uma coisa que eu vejo muito da geração mais velha, assim, que é uma coisa muito básica, que mais técnica, é, assim, você gravar com uma luz boa, com áudio bom, de frente, sem câmera de baixo. Você tem que estar bem vestido, você tem que... As pessoas julgam pela aparência em mídias digitais. Todo mundo julga pelas aparências, Sim. né? Então, você tem que estar num ângulo bom, com uma luz boa, com áudio bom, e bem vestido, com a barba feita, cabelo arrumado. Você tem que estar bem. Se você achar que está feio naquele dia, não grava. Grava no outro dia. Porque isso faz diferença E às vezes, pro engajamento. 100%. E às vezes eu acho que alguns desses colegas um pouco mais velhos, eles não têm tanta sensibilidade para perceber o que é. Eu acho que esse é um problema. Eles não conseguem perceber tanto se esse ângulo é bom ou se esse ângulo é ruim. Não sei se pelo fato de eles não serem nativos da era digital ou se por desinteresse, né? Aí fica a dúvida para você que tá vendo esse vídeo. Depois escreve aqui embaixo se vocês acham que é por não fazer parte da era digital ou por desinteresse. Isso é muito básico, né? Exato. Pra cara. gente que grava vídeo sempre, é muito básico. Você tá bonito e gravar de frente Tá numa luz boa. Exato. É muito básico. E assim, a gente consegue ver com muita facilidade. Não, essa luz não tá boa. Vou tentar acender uma luz aqui, vou comprar uma luz e tal, não sei o quê. Esses dias eu comprei lá, segui umas recomendações de um amigo. Comprei uma LED no Mercado Livre, assim, sem brincadeira. R$200, uma LEDzinha assim. Já dá um up muito bom pra poder gravar. Tô querendo comprar um bastão de LED também pra poder fazer uma luz de preenchimento. Não entendo muito de iluminação, mas sobre aquilo que você falou também, que é uma coisa que eu trago muito pra minha vida e que eu acho que tem muito a ver com o sucesso, tanto médico quanto empresarial. Na verdade, em qualquer área da vida. É você sempre estar buscando coisas novas pra aprender. Então, recentemente eu comprei uma coisa que eu gosto muito de fazer, o pessoal que me acompanha mais de perto sabe, eu gosto muito de jogar poker. E eu acredito que todo empresário bem, assim, que busca ser bem sucedido tem que jogar poker de forma esporádica, assim. Não é pra você apostar um dinheiro que você não tem, mas um dinheirinho que você tiraria pra um jantar, por exemplo. Por que eu acredito isso? Porque o poker, ele lhe ensina várias lições que são muito corriqueiras no dia a dia do empresário. Então você tem que primeiro entender muito de pessoas, entender qual o momento certo de você jogar de forma mais agressiva, qual o momento certo de você jogar de forma mais defensiva. Com base nas pessoas que estão na mesa com você, você vai apostar mais, você vai apostar menos. Você tem que ter um pensamento matemático bem aguçado, porque você tem que ver com a sua mão que você tem aqui, quais são as probabilidades de terem mãos melhores do que as suas na mesa, na mão das outras pessoas, da forma como eles estão jogando, enfim. Então eu acho que são várias coisas de raciocínio que a pessoa acaba tendo que desenvolver e que caso ela não tivesse se interessado por aprender uma coisa nova, em primeira instância isso nunca teria acontecido, né? Sim. Então sobre isso também comprei um curso de iluminação e tenho buscado entender um pouco sobre isso. Então assim, não é porque a pessoa... Eu acho que muitas vezes esses colegas mais antigos, eles acabam se apoiando na muleta de que, não é a minha geração, eu não sou nativo digital, então eu não sei fazer isso. A partir do momento que ele fala que ele não sabe fazer, ele assina um decreto de que ele nunca vai conseguir fazer aquilo da forma adequada, porque ele impôs a limitação ele mesmo, entendeu? Isso é uma defesa da psicologia, explica isso, né? Você negar aquilo ou você transferir a sua responsabilidade, né? Eu nasci na geração errada, então eu tenho o direito de não fazer marketing digital. Exato. Não é isso, né? Isso é uma coisa bem imatura de pensar. Você pode pensar de uma forma mais positiva, mais construtiva para sua carreira. Olha, eu nasci numa geração diferente, eu não sou um nativo digital, então eu não sei fazer naturalmente marketing digital, mas eu vou tentar aprender e vou mostrar através do marketing digital quem eu sou. Eu não vou mudar a forma de ser.
Eu vou ser eu mesmo, eu vou ser autêntico, isso é ótimo. Mas eu vou mostrar, vou aparecer, vou destravar essa possibilidade de aparecer mais, né? E eu acho que isso também entra um pouco do que a gente falou lá fora. A gente sempre faz esse papo pré-podcast que já fica com várias pautas pro podcast. Sobre você gostar de desafios. Eu acho que esse é um excelente desafio. Né? Pô, beleza, não sei. Em vez de você encarar o problema como algo limitante, você tem que encarar o problema como algo a ser superado. Eu acho que a perspectiva das pessoas diante do problema é extremamente fundamental. E eu acho que muitas vezes as pessoas, elas, diante de um problema, ela tem uma mentalidade de fazer com que o problema seja maior do que ele. Quando, na verdade, a mentalidade deveria ser: eu vou ser tão melhor do que esse problema que daqui a X tempo esse problema vai se tornar insignificante, entendeu? Exato, eu acho que um erro é botar barreiras sobre você mesmo, né? Ah, eu não posso fazer, não consigo fazer tal coisa. Não, você não está pronto hoje para fazer tal coisa, mas daqui a um tempo, se você quiser mesmo, talvez você faça aquela coisa. É lógico que a gente não está falando de ganhar uma maratona, mas de melhorar, de ser mais competitivo, de se aperfeiçoar, né? Você não precisa ser o melhor do mundo, você precisa ser o seu melhor. Com certeza. Né? E uma coisa que eu sempre falo também, tanto para os meus mentorados, quanto para os meus clientes, quanto para as pessoas que eu troco ideia. Muitas vezes os nossos clientes, às vezes, eles têm medo de fazer porque ele tem medo de ser ruim. E eu tranquilizo ele da seguinte forma: cara, vai ser uma merda. O primeiro vídeo que você gravar vai ser ruim, vai estar com imagem ruim, vai estar com áudio ruim, mas quer saber de uma coisa? O segundo vai ser um pouco melhor. O terceiro vai ser um pouco melhor do que o segundo. Então, é uma tolice você achar que o primeiro vídeo que você vai fazer vai ser o seu melhor vídeo. Não, ele vai ser o pior. E quanto mais você faz, quantas mais repetições você faz, seja lá qual for, a sua primeira cirurgia, eu tenho certeza que não tem a mesma destreza que você tem operando hoje. Não, com certeza. Faz parte do processo de aprendizado de qualquer coisa. Mas eu acho que em determinadas coisas da vida existe um determinado tabu e ela acaba usando isso como desculpa de que ela não é boa para poder não se dar ao processo de aprendizado, entendeu? Uhum. Eu vou dar um exemplo da minha esposa, que aliás foi uma das grandes escolhas que eu fiz na minha vida também, que eu esqueci de citar, né? Me mandei bem agora. Não, agora mandou bem, hein? Então, a Laila, ela é descendente japonesa, então ela tem uma desenvoltura menor que a minha. Ela é mais tímida, ela foi criada numa cultura mais oriental, mais fechada, né? Sim. Então, ela tem mais dificuldade. Então, quais as ferramentas ela desenvolveu para destravar isso aí, para tornar a vida dela mais fácil do marketing digital? Primeiro que ela arrumou uma empresa, que foi a B2, que mandava um script para ela do que ela devia gravar, da periodicidade, da disciplina que ela devia ter e dos conteúdos que eles desenvolveram, que vocês desenvolveram juntos. E o terceiro que ela tinha um teleprompter ali, que ela lia e gravava, porque ela tinha muita dificuldade de falar espontaneamente o que ela estava pensando, que é o que a gente está fazendo agora. Então, ela precisava ler para gravar. Então, ela gravava uma frase, né, com teleprompter ali, falando que nem político faz hoje. Era o que ela pensava, mas hoje ela já desenvolveu isso aí e já grava espontaneamente. Então, quer dizer, se você quiser, você consegue destravar uma limitação que é sua. Né? É só você ter dedicação, ter empenho e fazer. Você tem que fazer, tem que ter atitude, né? Isso Antes é muito de importante. ser bom, você vai ser ruim. Isso é fundamental em qualquer Tem gente que nasce bom já, né? Se você, por exemplo, for o Neymar da vida, você já vai nascer bom. Se você for o Marçal da vida, você já sai pronto pro marketing digital. Você já sai pronto, sabendo tudo. Código destravado, né? Se você for o Romário, você sai pronto. Já sai pronto. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não tem essas... Eu tava assistindo o documentário do Romário, ele falou assim, ó: quando eu nasci, Papai do Céu olhou pra mim e falou: você é o cara. Cara, eu já vi essa frase dele. É muito bizarro, né? Não, ele é... assim, eu acho que é essa autoconfiança que todos deviam ter. Sim. Né? Você tem que acreditar em você. Você tem que dizer, eu sou o cara. Mesmo que você não seja o melhor cara, mas pelo menos você... Na sua cabeça você é o cara. Você tem que acreditar no seu potencial, né? Sim. E acredito que, por mais que, assim, eu penso também esse tipo de coisa, mas eu não externalizo, entende? Sim. Eu acho que a diferença entre nós e o Romário é que a gente pensa isso, mas a gente guarda pra gente. E eu acho que você tem que ter esse tipo de postura, no sentido de que, voltando à questão do problema, né? Você tem um problema, você tem um desafio pra cumprir, você ter esse tipo de mentalidade dentro da sua cabeça é muito positiva, porque provavelmente, se você dedicar tempo
e repetições suficientes para resolver qualquer problema, a partir do momento que você tem essa mentalidade, você vai conseguir e acabou. O pessoal fala que o que você fala é o que você pensa e o que você pensa é o que você faz, né? Então você tem que acordar de manhã, olhar pro espelho e falar, hoje o dia vai ser ótimo. E eu vou brilhar e vou atender todo mundo bem e eu vou ter pacientes e vai dar tudo certo, a cirurgia vai bem. E aí você vai pensar naquilo, vai desenvolver ferramentas e você vai executar aquilo daquele jeito. Então, eu vejo muitos colegas, né? Recentemente até, como eu corro, eu faço maratona, tem um amigo meu que corre também e ele corre um pouco pior que eu, mas ele falou, cara, eu nunca vou conseguir fazer esse tempo. E ele já botou uma trava nele, que ele vai falando aquilo, ele vai pensar aquilo e ele vai agir de acordo. Então, quando ele tiver ultrapassando a barreira do limite dele, ele mesmo vai desistir, vai parar. Ele não vai dar aquele passo adiante para correr melhor. E a vida é assim também. E a vida é uma maratona. Tem quilômetros que você vai correr melhor, tem quilômetros que você vai correr pior. Você não pode parar, você tem que continuar tentando evoluir e não desanimar, né? Esse hobby, dá pra chamar de hobby, né? De maratona já tem muito tempo que você pratica ele? Cara, eu sempre fui dos esportes. Quando eu era adolescente, eu tive uma doença neuromuscular que chama miastenia gravis. Nossa. É uma doença, você conhece, Sim. né? Você é médico, é uma doença da placa mioneural que você tem fraqueza muscular. E aí, a minha adolescência toda, eu fui meio que privado de fazer esportes por causa disso. Não podia fazer, não tinha como, enfim, aí até tratar. E aí, depois eu descobri o Taekwondo, que foi uma influência bem legal para mim, que o meu professor lá de Passo Fundo, até conversei com ele recente, ele é um cara muito bem formado do ponto de vista de pessoa mesmo, ele é uma boa pessoa, passava valores, ele foi uma figura meio que de irmão mais velho, barra pai ali, no momento que eu tava meio sozinho, e ele me introduziu o prazer de fazer esporte, né? Então, eu acho que eu comecei a correr antes da pandemia um pouco, aí na pandemia eu intensifiquei, e aí eu vi que eu corria bem, e aí eu comecei a fomentar mais isso. E isso fecha com o que eu penso que é desafio, né? Então, serviu como uma luva. Eu acho que o esporte, assim como você acredita que o poker faz parte de um empresário bem-sucedido, eu acredito que o esporte faz parte de um empresário bem-sucedido também, ou pelo menos deveria ser. Cara, sobre isso, eu não sei se você viu, mas saiu a notícia essa semana de um sujeito lá nos Estados Unidos que criou um Deadlift ETF, você viu? Não. Ele fez um ETF Uhum. das ações dos Estados Unidos em que os CEOs praticavam ou uma luta ou pegavam peso pesado. Uhum. E nos últimos 4 anos, o desempenho desse ETF superou o S&P 500 em 140%. Legal. Então, olha que bizarro. Você tem um fator preditor positivo para o sucesso da empresa, que é o CEO gostar de porradaria ou então gostar de pegar peso pesado. E eu acho que isso é algo que também se liga diretamente à alta performance, em qualquer parte da vida. Seja você um médico, seja você um empresário. Cara, você como médico, eu não sei assim, o tempo de duração das cirurgias, das neurocirurgias, mas acredito que devem ter cirurgias bem longas. Tem a cirurgia média, assim, de 3, 4 horas, né? Tem cirurgias de 1h30, 1 hora e cirurgias de 10 horas. Mas esses desvios maiores são raros, né? Uhum. Então, 4, 5, 3 horas é o que a gente se pauta. De qualquer forma, você precisa ter um certo preparo físico para poder passar 4, 5 horas em pé, sabe? A coluna... Eu me lembro da minha época do internato. Entrava em cirurgia na época que eu instrumentava e tal. Passava 3, 4 horas ali, eu já começava a dar um... Tudo bem que dizem também, eu não sou cirurgião, mas dizem que quando você tá instrumentando ou quando você só tá afastando, tipo, você realmente sente esse desconforto porque você não tá, de fato, agindo na cirurgia. Sim. Mas eu já começava a ficar meio assim... Olha que eu sempre pratiquei esporte também, né? Mas eu fico pensando, cara, imagina um cara sedentário ou então um cara obeso para poder operar 5, 6 horas em pé. Como a coluna desse cara não vai ficar no final do dia? Eu só fico pensando nisso. Eu acho assim que esse ETF que você falou, que eu desconhecia, ele é bem interessante, mas eu acho que tem a ver com a tendência dos CEOs de sucesso de tomar risco, né? Também. De se desafiar, né? Porque você entrar num ringue, num octógono ou, sei lá, em qualquer lugar com um oponente, você e ele físico ali, você tem que ter coragem, né? Você tem que sair da zona de conforto, né? Se você quer correr uma maratona, você tem que ter coragem, você vai ter que ter disciplina, vai ter que ter um monte de qualidade que você vai ter que dar um passo a mais. E talvez isso tenha a ver com o comportamento dos CEOs de sucesso, né? Tem uma boa parte que na primeira dificuldade, ou na segunda, ou na 10ª, desiste.
E tem uma boa parte que não desiste nunca. E dessa boa parte que não existe nunca, alguns vão ser CEOs muito bem-sucedidos. Alguns não, a maioria não, né? Mas a gente sempre olha as histórias pelo espectro de quem deu certo, De quem deu né? certo. Tem uma frase que eu não vou me lembrar de quem é. Acho que é do Paulo Lema. Que é: não tem como você ganhar uma pessoa que nunca desiste. Cara, se ela nunca desistir, inevitavelmente, em algum momento, aquilo que ela tá fazendo vai dar certo, né? O problema é que as pessoas muitas vezes desistem antes de alcançar o objetivo que ela tá buscando. É isso, você não pode desistir, né? E eu acho que isso também fechou com a minha personalidade, assim. No MBA, a gente fez uma ferramenta lá, é uma série de perguntas, acho que são 50 perguntas, que você responde de 0 a 5, o quanto aquilo é mais verdadeiro para você ou não. E aí ele te dá as âncoras de carreira. E aí, o que te motiva a gente faz isso de lá na acordo empresa. com a sua personalidade. Todo mundo que presta serviço lá pra gente responde esse questionário. Então, pra mim, autonomia e liberdade é o número 1. Pra mim é a personalidade. Eu gosto de fazer as coisas no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. Isso pra mim é impagável. Ter o meu tempo, eu coordeno e eu arco com prós e contras disso. Então, quando alguém cerceia a minha liberdade, que é o que acontece na residência, aquilo me irrita muito, assim. Então, eu sofro muito mais do que uma pessoa que gosta de hierarquia, por exemplo. E o segundo drive, para mim, é desafio. Desafio puro, desafio empreendedor é o que eu valorizo. Então, para mim, ser um empreendedor é bom para mim, é natural. Então, eu tenho o meu consultório, que eu mando lá, que ninguém coordena, e eu empreendo e põe investimento, eu retiro, ou dou as diretrizes do jeito que eu gosto, para mim, é o que eu sempre quis. E acho que isso o marketing te ajuda a chegar no que você sempre quis, né? Ele encurta o seu tempo de atividade. 100%. Cara, eu gosto muito de empreender. Eu só fico pensando assim, minha mãe, ela é funcionária pública, ela é juíza. E eu fico pensando, caramba, eu jamais conseguiria fazer o que minha mãe faz. Assim, a vida parece que ela é cinza, sabe? Por mais que às vezes você tenha vontade de desistir, às vezes você tem vontade de jogar a toalha, às vezes dá essa vontade, mas é passageira. Talvez no momento de mais fragilidade ali. A montanha russa de sensações que o empreendedorismo te dá, de um mês você arrebentar de vender, conseguir ter um faturamento muito bom, equipe feliz, todo mundo bateu meta, faz festa e tal. Aí no outro mês, caramba, meu Deus, eu sou horrível e tal. Isso aí eu acho que dá cor à vida e também dá desafios a serem superados. Sim. Quando você trabalha no funcionalismo público, nada contra aqui, pelo amor de Deus, as pessoas que trabalham em postos de funcionalismo público, mas para mim, talvez pelos meus drives emocionais e pelas coisas que fazem sentido para mim, eu vejo como algo completamente incompatível. Isso é pessoal. Então, por exemplo, para minha esposa, já deu qualidade de vida para ela. Para ela, o que motiva a vida dela é ela ter o tempo dela para fazer atividade física, ela trabalhar, viajar, ela gosta disso. Então, para ela, a qualidade de vida é o número 1 da vida dela. E para mim, não. E para quem... qual que é o problema? Assim, o problema não é você ser funcionário público. O problema é você ser funcionário... A sua postura diante do fato de ser funcionário público. O problema é você ser funcionário público querendo ser um empreendedor. Ou o contrário, entendeu? E aí a gente entra num problema que é de autoconhecimento. É isso. Eu acho que a ferramenta número 1 é saber quem você é, o que te deixa feliz, o que te deixa triste e aonde você quer chegar. Esse é o número 1. Se você souber isso, e a gente não sabe, nem eu nem você, a gente não sabe o que a gente quer. Nunca. Só sabe fazendo. Você vai tentando maturar esse seu pensamento, né, de autoconhecimento, porque esse autoconhecimento não acaba nunca. Apesar de hoje eu exercer muito pouco a medicina, eu dou o quê? 2 plantões por mês de UTI. Eu falo e falo sempre que ter feito a residência de clínica médica foi muito importante para mim, porque abriu a minha consciência de que eu não queria ser médico. Ponto. Então, assim, tudo tem uma finalidade na vida mesmo. E aí, voltando naquilo de como você encara os problemas, né? Eu poderia ficar super frustrado por, gastei 2 tempos, gastei 2 anos da minha vida fazendo residência de clínica médica, no final das contas, pouco exerço a faculdade. Pelo contrário, o fato de ter feito a residência de clínica médica foi o que me deu insight para abrir a empresa. Então, eu sou muito grato a ela, porque se não fosse a residência de clínica médica, provavelmente não teria aberto. E me deu essa visão de que, cara, se eu seguisse por esse caminho o resto da minha vida, eu não seria realizado profissionalmente, né? Esse é um pensamento de uma pessoa bem resolvida emocionalmente, que tem uma inteligência emocional alta. Então,
você tirou uma experiência que não foi boa para você de uma forma totalmente construtiva e que te libertou para outras visões, né? E nesse sentido, cara, falando um pouco sobre experiência pessoal também, foi bem difícil porque foi um processo que poucas pessoas compreenderam. Só quem compreendeu mesmo foi minha namorada e minha cunhada. Minha mãe achou que eu tava ficando louco, meu pai também não apoiou muito. Pô, você vai largar tudo, tal, fez residência na USP para poder trabalhar com marketing, para poder empreender. Ninguém entendeu muito bem. Mas quando você se entende e entende o que lhe faz bem, o que faz seu coração bater mais forte, você tem a segurança necessária para tomar esse tipo de decisão sem ficar abalado, sabe? Com certeza, é. E você, mesmo quando você toma uma decisão, às vezes você não tem tanta convicção e as pessoas ao redor de você, vai ter várias pessoas que vão duvidar, que vão te questionar, né? Será que é isso? Se fosse você não faria e tal. Nossa, ouvi isso e da demais. sua família, inclusive, né? Então, você tem que saber o que você quer e tomar riscos, né? Exato. A vida é isso. O ponto Tomar final riscos. é, se você esperar a aprovação das pessoas, seja da pessoa mais querida da sua vida, para fazer o que você quer fazer, muito provavelmente você vai começar... Ou você não vai fazer, ou você vai começar tarde demais. Isso. Muito provavelmente. E aí, sobre isso também, eu quero falar um pouquinho sobre o marketing específico, porque, voltando àquela... Sempre trazendo essa âncora, né? Você falou que algumas boas escolhas que você fez há certo tempo foram muito importantes para você chegar no seu estado de consolidação profissional que você se encontra hoje. Quanto tempo tem que você já investe em marketing? Você sempre foi antenado a isso? Como foi o seu início no marketing digital? Eu me formei em neurocirurgia em 2015. Aí naquela época, eu tinha muita vontade de operar. Eu ainda sou muito feliz com a minha profissão, gosto muito de operar, de atender paciente, sabe? Eu tenho uma vontade muito grande de exercer a neurocirurgia. E aí, já em 2016, 2017, eu comecei com um consultório. Eu comecei no consultório de 2 colegas mais velhos, que eram meus professores na Escola Paulista de Medicina. Comecei atendendo com eles e eu vi que eu tinha um talento que eu não sabia, que era de me relacionar com pessoas. E isso aí... Que brincadeiras à parte, normalmente os neurocirurgiões não têm, né? É um diferencial. É um diferencial. As pessoas são muito ruins, né, na neurocirurgia nisso. Sim. E eu descobri que eu gostava daquilo e comecei a ter prazer em me relacionar com pessoas, de genuinamente me interessar pelas pessoas, de conhecer, e aquilo começou a fazer uma conexão muito legal. E aí o meu consultório começou a dar uma volta, né? E aí um dos sócios desse consultório resolveu ir para o interior e ele me ofereceu, olha, você não quer comprar a minha parte? Eu falei, quero comprar a sua parte. E aí eu saí de uma posição de terceiro ali, de totalmente coadjuvante, recém-chegado, para uma situação de sócio equalitário ali com o sócio que ficou. Hoje você ainda está nesse lugar? Eu saí de lá esse ano. E aí isso me deu uma projeção. Então, eu sou muito grato a essas pessoas, né? É lógico que eu tenho gratidão a eles, mas isso foi fruto do meu trabalho também. Óbvio. E eu só cheguei lá porque eu estava pronto naquele momento, né? Então, eu não tenho essa falsa modéstia de dizer que eu não tenho qualidade para estar lá. Não, eu tenho, pelo contrário, né? Uma coisa sobre isso, a gente volta nesse ponto, mas uma coisa que é muito importante. A sorte, ela é imprescindível em qualquer jornada empreendedora, seja como dono de consultório ou seja como dono de qualquer empresa. É importante que a gente esteja preparado, porque quando o cavalo selado passa, normalmente ele só passa uma vez. É isso aí, você tem que montar, senão já era. E aí, nessa época que eu adquiri esse protagonismo nesse consultório, que eu comecei a focar em marketing. Entendi. Isso foi mais ou menos em 2019? 18, 19, certo. Então, eu tô 4, 5 anos. E aí, eu comecei de uma forma muito amadora, produzindo conteúdo, mostrando o que eu fazia, até contratar a empresa de marketing para me ajudar a impulsionar esse trabalho, né? Hoje em dia, eu encaro o marketing como uma forma mais natural. Então, uma das coisas do marketing é métrica, né? Então, para ter sucesso, você tem que medir tudo e tá ganhando em métrica. Eu acabo não fazendo isso, é uma falha minha, talvez pelo conceito de marketing atual, para que seja uma coisa mais orgânica e mais prazerosa. Então, hoje em dia, eu encaro o marketing como uma coisa mais natural da minha vida. As métricas, elas são importantes, trazendo aqui um pouco o meu peixe, né? Elas são importantes pelo fato de que elas conseguem direcionar os nossos esforços. Exato. Então, às vezes, a gente ter as métricas vai nos dar um direcionamento. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma call com o meu time de social media para poder olhar os meus conteúdos.
com esse tipo de análise a gente consegue ver qual tipo de conteúdo que está performando melhor, qual que tem mais alcance, qual que tem menos alcance. E com base nisso a gente vai fazendo aquele ajuste fino da linha editorial, das estratégias, dos anúncios que a gente vai impulsionando para poder ter um melhor retorno sobre o investimento. A gente encara o marketing lá na empresa como se eu estivesse, de fato, sendo um assessor de investimentos do meu cliente. Porque, fundamentalmente, o que é que você está fazendo? Você está me dando um capital e eu tenho que, através do meu trabalho, gerar um melhor retorno sobre capital para você. Óbvio que, quando a gente fala de marketing, esse não é o único objetivo, mas é um dos objetivos. Ninguém coloca dinheiro no marketing esperando não ter nenhum retorno. Então, acho que essa parte de métrica é extremamente importante também, só fazendo um adendo aqui. Mas aí, beleza, volta aí para a história do... Não, eu não tenho dúvida que a métrica é importante. Na verdade, o que eu faço, como eu não gosto, eu terceirizo para vocês. Certo. Aí vocês me dão o feedback e a gente direciona os esforços, né? Então, eu cada acho um que fazendo, isso. cada um no seu quadrado. É isso. É super importante, eu não tenho dúvida. Eu aprendi isso também no MBA de gestão e eu tenho certeza que métricas são importantes, eu só acho chato, então eu acabo terceirizando. Mas isso é autoconhecimento também, né? Sim. Você sabe o que te deixa para baixo e você passa para alguém fazer. Às vezes é melhor, por exemplo, vou dar um exemplo lá, como a gente está conversando, lá na empresa somos 3 sócios, um é o Thiago, que é, assim, de forma... tentando simplificar. Ele é como se fosse nosso responsável técnico. Aí tem um Pedro, que faz as partes administrativas, então jurídico, contábil, financeiro. E tem eu que fico mais nessa parte de relacionamento, processos, produto e estratégia. Cara, eu olho pro Pedro assim, às vezes eu dou vontade de dar um beijo nele. Falo assim, cara, ainda bem que você existe, porque o que você faz é muito chato. Tipo assim, problema com cliente, o problema com gente inadimplente, tudo isso ele resolve, sabe? E aí tem o Thiago, que é o responsável técnico, então assim, de novo, a gente tá andando em círculos aqui na nossa conversa, né? Mas passa muito pela questão do autoconhecimento, de saber o que você gosta, do que você é bom, e o que você não é, você tem uma pessoa que é melhor do que você para fazer aquilo que é uma fragilidade sua. Porque, por exemplo, beleza, eu não gosto de métrica, mas eu tenho uma equipe capacitada para poder me dizer se aquelas métricas estão boas ou não. E isso é uma das soft skills também, que é você ter a habilidade social de trazer pessoas e montar um time que feche o ciclo, né, de habilidades ali para o seu negócio se tornar viável. Então, hoje em dia, é lógico que eu sou o head, você da sua empresa, mas por trás tem uma série de pessoas trabalhando para que aquela cirurgia aconteça, para que aquele paciente seja atendido, para que seja bem tratado. Então, eu acho que você ter a maturidade de trazer pessoas boas e manter elas sobre o seu... Que também é bem importante. É difícil manter, né? É difícil você manter um talento se você não é uma pessoa agradável, né? Se você não dá projeção de crescimento também, se a pessoa ela se sente estagnada naquele lugar. É uma habilidade 100%, isso, né? 100%. É uma habilidade muito ímpar. Eu acho que talvez tá ali com o autoconhecimento, né? Porque sozinho a gente não faz nada. Sem sombra de dúvidas. E aí entra um pouco no que eu acho da neurocirurgia. Normalmente são pessoas muito inteligentes, tecnicamente, mas como a gente já comentou aqui durante o podcast, são pessoas que muitas vezes têm essa falta de tato, né? As pessoas às vezes assim são muito vaidosas na neurocirurgia. Sim. Tem aquela brincadeira. São grosseiras. Tem uma brincadeira, acho que você deve ter ouvido essa, assim. O cirurgião ele acha que é Deus, o neurocirurgião ele tem certeza. A gente ouviu várias, todas, mas não é bem assim, né? Eu acho que assim, hoje em dia os pacientes têm informação suficiente para ter um feedback já técnico do que eles acham melhor para eles. Então, isso facilitou, né? Eu não encaro isso como ele está questionando a minha proposta de tratamento, quem é você, né? Porque tem alguns colegas que se sentem ofendidos, né? Exato, eu tenho o maior prazer de contra-argumentar e raciocinar junto e mostrar para ele que o que a gente vai escolher é o melhor caminho, né? E uma escolha sempre tem consequências, então é muito mais fácil ser compartilhada essa escolha do que ser eu que estou impondo para você. Depois, se der errado, você vai me culpar, né? Não, é uma escolha, eu dou as informações para o paciente decidir junto comigo o que é o melhor tratamento. E aí, no consultório, a gente tem essa facilidade de ter pacientes que têm um discernimento maior para conseguir raciocinar de uma maneira correta. Cara, no geral, eu acho isso muito positivo. Mas não é incomum ver médicos que se sentem ofendidos, de certa forma, né? Mas, cara, é como se fosse um processo de vendas, assim. Como na minha empresa, por exemplo, eu tenho diferentes produtos. Mas eu vendo o produto que eu, em conjunto com o cliente, percebo que é o melhor para aquela situação, né? É exatamente a mesma coisa. Quando você... como comprador, ter a sensação de que alguém está lhe impondo alguma coisa é muito ruim. E a pessoa sente isso, né?
A pessoa sente, ninguém motiva ninguém. Você já sabe o cliente que te procura, o meu cliente, ele já sabe o que ele quer. Você só vai mostrar para ele e deixar ele tomar a decisão. E eu não quero no consultório convencer ninguém, nem você tem que convencer. O cara que te procura, ele já sabe que ele quer o marketing digital. Você só vai mostrar o que você tem para ele. Exato. E aí ele vai apontar no menu ali o produto que ele quer. E meu papel é como consultor dizer, talvez esse aqui faça mais sentido para você por conta disso, disso e disso. Mas fundamentalmente a escolha final tem que ser dele. Ele tem que sentir que o poder de decisão tá nele. Exato. O papel de quem vende é entregar o serviço de qualidade. É isso. Quem vende, ele tá ali para mostrar o cardápio e entregar o produto bom. É um restaurante. Você tá ali comprando uma comida, você vai apontar o prato que você quer e o papel do restaurante é te entregar aquele prato bem feito. E aí você vai ficar satisfeito. Perfeito. E o cara vai te pagar por isso. Eu acho essa analogia... Isso. A analogia, ela é o perfeita. Vendedor faz isso. Ele entrega só. Ele não vai te convencer de nada. Sim, com certeza. Muitas vezes você já sabe o que você quer. Às vezes aí tem uma coisa também que é interessante sobre esse processo de vendas, que às vezes você quer algo, mas você não sabe muito bem o que você quer. E aí o vendedor ele tem um papel também de lhe dar o conhecimento necessário para que você tome a melhor decisão, né? A gente até chama de consultor, porque de certa forma não é esperado que um médico tenha o mesmo conhecimento de marketing digital que um vendedor da minha empresa que já viu inúmeros clientes. Então ele vai conseguir passar alguns dados que ele talvez não tenha para tomar a melhor decisão. Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente tem que ter os melhores dados à nossa disposição para tomar as melhores decisões, né? Mas concordo com você que, fundamentalmente, a tomada de decisão tem que ser... O cliente ele não pode sentir que ele está sendo imposto a algo e, realmente, o papel de quem vende é entregar o que foi contratado da melhor forma possível. E assim, eu tenho uma frase também do MBA que eu acho muito boa. Eu tô quase fazendo esse MBA também. Pode fazer, FGV, eu quero um desconto aí. Que eles falam assim, que o papel do marketing é tornar o esforço de vendas supérfluo. Exato, perfeito. Né? Você é tipo vender uma Mercedes. Cara, você não precisa vender uma Mercedes. O cara que quer a Mercedes, ele já vai chegar lá e vai comprar. Exato. Ele só vai ver como é que ele vai pagar, como é que ele vai fazer, o preço e tal. Mas ele já quer a Mercedes. O iPhone novo tá aí agora, Todo mundo já tá louco para comprar. E não precisa ter um vendedor de iPhone. Ninguém bate na sua porta domingo para te vender um iPhone. Sim. Você já quer o iPhone, porque ele é muito bom. Então, acho que talvez o papel, e isso vale para todas as gerações de médico, né? É você entregar um trabalho bom, um trabalho acima da média. O que eu acho que não é muito difícil, porque a nossa média é ruim. Exato. De entregar serviço, né? Exato. Porque, e aí, falando um pouco sobre a mudança da medicina no geral. Antes se tinha uma valorização maior do que se tem hoje do produto bruto do médico. O que é o produto bruto? Diagnóstico e tratamento. Só que hoje em dia, existem outras variáveis que compõem o produto do médico, que são o atendimento, a forma como ele é recebido na clínica, a forma como a consulta é realizada em si, de você buscar entender outras variáveis da história que não necessariamente a única coisa que está relacionada com a sua patologia. Tudo isso compõe o produto final, que não é só o diagnóstico e o tratamento. E cada vez mais isso vem se tornando mais importante. E muitas vezes os colegas eles buscam se diferenciar da média, que não é tão difícil assim como a gente comentou, buscando mais conteúdos técnicos. Só que na verdade não é isso que ele precisa. Exato. Ele precisa de soft skills. Exato, né? Exatamente. Ele precisa melhorar a capacidade dele de gerar relacionamento com o cliente, ele precisa ser mais empático, ele precisa não se sentir ofendido quando um paciente sugere ou pergunta a respeito de outra cirurgia, que fundamentalmente são soft skills de fato. Exato, E assim, o que eu vejo é que tem uma tendência mesmo do médico cada vez procurar mais trabalho técnico, mais especialização na área, que é a zona de conforto, né? Aquilo que você foi treinado para fazer. Então, na faculdade, nós não somos treinados em gestão, não tem matemática financeira, não tem planejamento de carreira, não tem marketing, você não tem nada dessas habilidades que você vai desenvolver no futuro se você tiver interesse. Você acaba tendo uma visão muito estreita do mundo e você fica até com certa dificuldade. Isso é uma coisa bem inerente dos médicos. Os médicos, eles andam em silos. O médico tem muita dificuldade de conviver ou até de conversar com pessoas que não fazem parte da sua bolha. Sim. Não sei se você percebe isso no seu dia a dia, mas eu agora que eu comecei a
ter mais amigos, mais conhecidos do marketing digital, de outras áreas, né? Arquitetos, enfim, engenheiros, eu percebo que, de fato, o médico ele tende a ser muito restritivo pelo fato de que ele nunca foi incentivado a buscar coisas fora do seu horizonte profissional, né? Interessante isso. Você fica assim, se você pensar que eu tenho 37 anos e eu tô, sei lá, 18 anos na medicina, é metade da minha vida, então eu sou... Só vendo aquilo. O meu DNA é meio médico, né? Então a gente gosta de... Acaba casando com o médico, acaba se relacionando e é confortável Pergunta aquilo, que não né? quer calar. Em casa, fala de medicina ou é proibido? A gente fala de tudo, eu e a Laila, assim, nós falamos de família, de negócios, de projeção, de tudo. A gente tem uma conversa bem aberta. Porque tem as famílias que, casal de médico, que tem aquela... Em casa não pode falar de medicina, né? Não, a gente não é fechado assim. A gente procura, a gente tenta usar pouco o celular em casa para se interagir mais, né? E isso é uma coisa que a gente cuida bastante. E agora com o filho pequeno também a gente vai cuidar mais ainda disso, né? De cuidar para não ficar tão preso às mídias digitais e ficar mais conectado eu e ela e a família, né? Com certeza, até porque nesse período com filho pequeno, as próprias atividades relacionadas ao filho em si acabam demandando bastante tempo, né? E acaba sobrando pouco tempo pro casal. Sim. E aí o tempo que sobra, se ficar, você no celular resolvendo coisa do trabalho, ou vendo qualquer outra coisa que seja, e ela também, aí acaba que a vida do casal vai esmorecendo, né? Não, e essa acessibilidade, hoje em dia, você é acessível a qualquer momento, em qualquer lugar, ela te torna escravo. Então, o paciente te manda mensagem às 11 da noite, pedindo receita, e se você não botar um limite, você se colocar um limite, você fica num loop infinito, desgastante e que te isola ainda mais, né, do convívio familiar. Não consegue sair do trabalho, né? Exato, você fica trabalhando e você, às vezes, se sente até culpado de ficar. Às vezes eu fico um dia sem fazer nada, eu fico pensando, nossa, tem um monte de coisa pra fazer, eu não fiz nada hoje. É engraçado que eu tenho você esse fica mesmo culpado. eu tenho esse mesmo tipo de sentimento, cara. Mas eu acho que esse é um sentimento muito comum de pessoas de alta performance, sabia? Uma certa obsessão pelo sucesso. Mas eu entendo também que é danoso. Eu entendo que é algo que a gente precisa trabalhar, mas você falou uma coisa que eu sinto muito, assim. É interessante isso. Você tem uma culpa de não fazer nada, de não produzir, né? Tipo assim, teve um dia, cara... Nossa, esse dia deu briga lá em casa, inclusive. Eu passei o dia todo com a Ana Luísa assistindo filme. Só que aí chegou no final do dia, eu fiquei, eu falei com ela, fiquei com a sensação de que eu não fiz nada hoje e tal. Aí ela, então quer dizer que você passar o dia todo comigo assistindo filme e você não gostou e tal? Eu falei, não foi isso que eu quis dizer. Foi um dia menos produtivo. Exato. Foi um dia de lazer, né, que você tirou. Mas eu fiquei com a sensação de, talvez eu deveria ter lido alguma coisa, deveria ter estudado e tal, enfim. Mas isso é tão produtivo quanto você tá repousando ali, recarregando as energias para quando você voltar mais pleno, né? Sim, não, se a gente for parar pra pensar logicamente, essa ideia de trabalhar sempre é uma coisa burra. Porque você acaba perdendo performance, né? Sim. É um sentimento de culpa que a gente tem porque a gente é meio workaholic mesmo, mas não é bom. Eu tenho essa convicção. E eu falo muito com ela também de que ela me ajuda muito a conseguir desligar, sabe? Quando eu tô com ela, porque a gente também tem esse trato de não ficar toda hora no celular e tal, eu sinto que eu consigo dar uma desligada muito boa, assim. Ela é ponto de equilíbrio, né? Acredito que deve ser assim com você também. Isso aí é a frase de um cara apaixonado. Tá vendo aí, rapaz? Vou ficar com moral em casa também. Vai sim. E aí, para a gente finalizar aqui, cara, eu queria fazer uma pergunta também relacionado a outro serviço que você tem com a outra empresa do nosso grupo, que é a Foltz, né? Que é a empresa de terceirização de serviço de secretária remota. E eu queria entender um pouco como isso impactou no seu consultório, porque uma das coisas que eu percebo como dono de uma agência de marketing é que muitos médicos têm muito problema com transformar a pessoa que chega no WhatsApp em um paciente. Então, muitas vezes a gente consegue até mandar um volume legal de pacientes, mas o time comercial demora de responder, muitos erros de português, não consegue gerar empatia com a pessoa que está conversando e acaba se perdendo vendas nesse processo. Queria saber se você sempre tinha essa consciência de que isso era algo que precisava, de fato, ser investido dentro do consultório e como isso mudou a realidade do consultório de vocês. Isso eu acho que é uma demanda mais recente da medicina, que é você fazer uma propaganda digital e você receber muitas mensagens, muitos leads, né? Que vocês chamam leads. Eu demorei, 6 meses para entender o que era um lead. Mas você recebe mensagem de muita pessoa querendo marcar, né?
E hoje em dia, como é muito fácil, é só você apertar um botão e vai ir a mensagem já, você já chega uma mensagem, viu o perfil do Dr. Felipe, gostaria de marcar uma consulta. Tem muito curioso, muitas pessoas que não têm interesse real de marcar aquela consulta. Então, você tem uma perda muito grande entre as pessoas que clicaram e as pessoas que realmente vão passar no seu consultório. Saúde. Obrigado. E aí, você tem um time profissional para atender essa demanda, ele tira a sobrecarga da sua secretária real, né? E ela pode se dedicar realmente aos serviços para atender, para fidelizar os seus pacientes que já são seus pacientes. Então, eu acho que a Foltz entrou nesse fluxograma do nosso consultório como uma forma de otimizar a marcação de consultas dos pacientes que realmente quer, mas também de filtrar esse monte de lead que vai ser inútil e tirar a sobrecarga da minha secretária que está preocupada em outras atividades, que é mandar cirurgia para o convênio, atender bem os nossos pacientes, ter uma boa recepção. Às vezes, não sei se faz financeiro também, então, atividade financeira Sim. que é extremamente importante. Sim. Então, a gente enxerga como algo muito positivo, porque a matemática ela é muito simples, no sentido de que se o trabalho da Foltz conseguir fazer com que você atenda 1 ou 2 pessoas a mais no mês, a conta já se paga pelo fato, vamos supor que uma dessas pessoas faça uma cirurgia, né? Porque às vezes a sua secretária presencial, pelo fato de que ela tem diversas outras atividades para fazer, ela não vai conseguir atender a pessoa no momento em que ela chega. Porque ela tem que conciliar com a recepção, enfim, diversas outras atividades, né? E a gente acredita que o coração de qualquer negócio é vendas. Vendas é o oxigênio de qualquer empresa. Se a empresa não vende, a empresa morre. No G4, numa das formações que eu fiz, um mentor falou, não há problema no mundo que não possa ser resolvido com vendas. Eu concordo plenamente, porque vamos supor, você está com um problema de produto, o produto está com algumas automações ruins, você não está conseguindo entregar o produto da melhor forma possível. O que é que você faz? Você vende, você gera caixa, com caixa que você gerou, você contrata alguém melhor do que você em produto para resolver o problema do produto. Sim. Eu gosto de uma frase também que só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. Então, todo mundo está vendendo alguma coisa, né? Os políticos agora nas eleições estão vendendo ideias, os médicos estão vendendo um serviço, você está vendendo marketing. O pessoal aqui do podcast está vendendo um horário aqui, então está todo mundo vendendo. E o ser humano é um ser desejante. A gente quer coisas, né? Você quer um carro novo, você quer um consultório, você quer uma viagem, Você quer algum bem ou alguma experiência, né? Então, você está ávido para consumir. E o papel do marketing é estreitar os laços entre quem quer vender e quem quer comprar. Que na prática são todas as pessoas. Né? Vai mudar talvez ali apenas o momento do que você quer comprar e o que você quer vender, né? Mas todo mundo está nesse ciclo eternamente. É isso, né? Você trabalha para comprar e vende para comprar e consumir. Cara, excelente. Adorei esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu percorrer sobre vários aspectos de empreendedorismo, de medicina, de mercado, da sua história também, que é bem bacana, acabei conhecendo. Eu gosto muito dessa oportunidade do podcast também, que nos dá, agradecendo aí o Pedrão e o Thiago por me darem essa oportunidade de conhecer melhor os nossos clientes, conhecer um pouco mais das suas histórias. E, muito feliz por você ter aceitado o convite. Eu sei que a sua agenda é bem apertada e que você me deu 2 horas generosas da sua agenda pra gente poder bater esse papo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui embaixo, dizendo qual a próxima especialidade que vocês querem ver pra gente tentar trazer um cliente dessa especialidade. E fiquem atentos no nosso canal do YouTube e no nosso Spotify, que haverão mais episódios por aí. Quer se despedir? Quer deixar alguma mensagem especial? Eu gostaria só de agradecer a oportunidade, foi muito legal, foi bem melhor do que eu imaginava, já imaginava que ia ser agradável, mas foi super espontâneo, super agradável. Agradecer ao Daniel e o pessoal da B2 e pedir pro pessoal me seguir aí no Instagram. Manda o arroba. É @drfelipeslaviero. Eu vou pedir para colocar aqui embaixo. E aí, se você tiver interesse de conhecer melhor o mundo da neurocirurgia e entender melhor o meu trabalho, tanto profissionais, quanto colegas, quanto pacientes, me segue lá que eu vou poder ajudar com certeza. Boa. Então, ficamos com essa despedida, com esse maravilhoso podcast que gostei muito de gravar e espero que vocês nos acompanhem aqui no canal e no Spotify. Um abraço a todos e até a próxima.